Bom dia a todos, a todas. Bem-vindos para a leitura das senhas diárias do dia 6 de junho de 2023, uma terça-feira. E eu desejo que estejam todos bem e passem todo o dia bem. O título para a leitura das senhas e dos textos e da oração para o dia de hoje é: a Bíblia usa também várias maneiras de nos chamar a atenção de que somos parte da boa criação de Deus. A Bíblia usa também várias maneiras de nos chamar a atenção de que somos parte de Deus. Tem o texto ali, o primeiro texto vai dizer que é preciso chamar a atenção das pessoas porque elas muitas vezes estão cegas e não veem mais nada. E é isso pelo menos assim, eu já percebi várias vezes. Sabe, ontem foi o dia do meio ambiente e assim eu queria encontrar um traço no meio ambiente que eu pudesse me sentir bem, aliviado. E tem vários, mas também tem muita coisa perigosa ainda, ou de certa maneira sempre, mas ainda, e agora é pior, porque agora tem maquinário para destruir mesmo. Põe um tratorzão de esteira de um lado, um tratorzão de esteira do outro e um correntão de 15, 20 centímetros, uma corrente, e pega 50 metros de mata ali e derruba tudo. Ou então caçar os pobres animaizinhos que ainda tem, caçar com rifles, com armas de mira telescópica. E o pior, talvez, e desse você, a gente participa de certa maneira, às vezes sem se dar conta, que é a poluição. Com plástico, com carbono, nós estamos loucos. A nossa água, a gente não repara, às vezes, como trata a água, cheia de agrotóxicos e venenos, e plástico. A Bíblia tenta várias vezes usar de linguagens, de maneiras de dizer que nós somos parte desta boa criação de Deus. Nós não somos um bicho acima. Nós não somos. Deus até diz: vocês podem comer de todos os animais e de todas as plantas, mas só para se alimentar. Vocês lembram do filme Avatar? Lembram? O planeta Pandora, né? O filme Avatar, onde um ser humano mata um animal para se proteger, porque ele não deveria ter provocado o animal. E aí a que era nativa daquele planeta, ela se ajoelhou, pediu perdão ao animal, fez reverências. Nós diríamos, ela orou. Coisa que os cristãos deveriam fazer antes de comer, por exemplo, um animal que foi morto. E dizer: perdão, não deveria fazer isso.
Eu sou a favor dos veganos, sim. Sou. Pelo menos acho que não se deveria matar um animal como se fosse uma coisa assim, natural, simples. Não, é uma obra que causa dor, é uma obra, não. É uma obra, se não for feita com respeito, é uma obra ruim. Se não for feito com respeito, é um assassinato. Nós somos parte. E o dia que desaparecer essa boa criação de Deus, a terra, o seu ambiente, em qualquer lugar da terra, nós estamos condenando aquele lugar a ser vazio, morto, como se diz, morto. O meu rio, na cidade onde eu me criei, estava sendo considerado morto. E aí, felizmente, a juventude, com sua força, e alguns velhos, como meu pai, começaram a dizer: não pode mais jogar lixo, principalmente industrial e esgoto, dentro do rio. Mas principalmente industrial. A água contaminada. Lá na minha região, pelos curtumes que usavam, tudo que era produto para limpar o couro. Não, então é melhor ter outro tipo de couro. Não aquele ali, bonitinho, ai, que é bonitinho, não sabe o que custou lá no rio. Para a vida dos peixes, das plantas aquáticas. E para a água, que nossos filhos, netos, tomam ou tomarão. Isso me dá uma, assim, uma repugnância de que não é possível progredir, desenvolver-se sem matar. Não tem mais criatividade? Essa gente não tem criatividade? Não quer ter um pouquinho de trabalho e de gasto fazendo pesquisa, observando. Querem lucro. Lucro. Frio. De um assassino que mata por dinheiro. E a Bíblia diz: não, são boa companhia. É que nem irmão e irmã, vocês deram um nome para essa criação, para os animais. Vejamos o primeiro versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Lá no iníciozinho da Bíblia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, as aves do céu, aqui engloba todos os animais, trouxe a Adão para dar nome a eles. Como é que tu vai chamar esse teu irmãozinho, aquela tua irmãzinha? E o homem, então, os nominou, deu nome a eles. E o segundo versículo para o dia vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. As coisas não têm esse preço assim. Cada um deles tem valor aos olhos de Deus. Quando se tem valor aos olhos de alguém, é mais do que o valor de um brinco, de um diamante, de um carro. Você já amou um bichinho? Ou mesmo uma planta? Ou a floresta inteira? O mato inteiro?
aquele cheiro de flores no ar, aqueles passarinhos voando. A oração vem de um antigo livro de canto da região ou cidade de Biberach, não sei onde é. Ele foi anotado, foi escrito em 1802. Ele foi encontrado num inário de 1802. Isso aqui que deve ser, ou era uma anotação ou mesmo um canto, uma poesia. E diz assim: razão, razão. Me ensina sempre mais a sabedoria de honrar o Criador junto com a multidão de suas criaturas. Quem, com orgulho, despreza outra criatura que está sob os cuidados de Deus, dispensa o próprio Criador. Não pode ser crente quem judia a natureza, um animal, uma planta. Não pode ser crente. Você acha que não sente dor? Mesmo as plantas, mesmo as plantas. Você acha que não machuca? Um dia eu estava brincando em casa com uma varinha, brincando de espadachim e batendo nas plantas. Meu pai e minha mãe vieram e me disseram: para que tu está machucando as plantas? Para que fazer isso? Para quê? Rinha de galo, de cachorro. Touradas para machucar os bichos, para brigar com eles à toa. Pescar ou caçar por simples prazer. Que prazer é esse? Quer comer carne? Compra. E espero que ela tenha sido morta com respeito. Eu fico nervoso, sim. O primeiro texto vem do profeta Isaías, ele que fala das pessoas que têm olhos, mas são cegas. Também em relação à natureza. Isaías 43, 8 a 13. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se juntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas que já passaram e as do futuro? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam. Eles ficam dizendo: a verdade é, onde é que estão as provas de que eles estão certos? É verdade. Ele diz para o seu povo: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, o Isaías, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Eu, não vocês, seres humanos miseráveis. Antes de mim, nenhum Deus se formou, para vocês se colocarem na palavra deles. Nem haverá algum Deus depois de mim. Insubstituível. O que eu fiz também. Eu revelei, salvei, anunciei
eu e não um Deus estrangeiro que vocês até podem ter inventado. Vocês são testemunhas de quem eu sou, declara o Senhor. Desde os meus dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Eu fiz isso aí tudo. Vai livrar ele para onde? E ninguém age para me desfazer. Essa é a própria natureza falando. E de certa maneira, o Criador está presente na sua criatura. Não é? Você vai dizer, mas tem animais selvagens, né? Para se defender. Ou para comer. Você só deveria usar a força para isso. Para nada mais. Nós temos cérebro, temos ciência, temos equipamentos para não usar violência. Para não sermos assassinos, cruéis, destruidores da vida agora e da vida para o futuro, quando destruímos o ambiente. O segundo texto é aquela leitura contínua que eu estou fazendo já há vários dias sobre a história do Abraão, dos filhos dele, Isaac, do filho dele, Isaac, e dos netos Esaú e Jacó. Estamos vendo que a história desse patriarcado que dá a nascer, que faz nascer a monarquia de Israel, ai. Embora a esperança esteja ali no novo povo de Deus, etc., mas carrega também o pecado humano. E aqui nem em relação à natureza, em relação à riqueza e ao poder. Gênesis, capítulo 27, 41 a 46, e depois tem um pedaço ali que eu vou ler para vocês verem que essas histórias também são muito construídas. Não quer dizer que não foram tão ruins e horríveis como estão aqui, mas também dá uma ideia para a gente de que a Bíblia não é uma ata, mas são histórias oralmente contadas e construídas, tá? A gente tem que ler para ter uma ideia de como é que era a coisa no fundo lá, onde estavam as pessoas de verdade, e não nossos ídolos. Então, Gênesis 27, 41 a 46, e depois eu vou ler um pedaço que não está previsto, que é do 28, 1 a 9. Só previa o 9. Eu vou ler do 1 ao 9, como em termos de fazer um estudo assim com vocês. 27, 41, 46. O Esaú tinha sido passado para trás pelo Jacó. Uma terrível sacanagem, tá? E Esaú guardou rancor, aí já é o texto, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ao Jacó, em vez de o Esaú, porque o Jacó se disfarçou, lembro das leituras de ontem, anteontem, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai, quando meu pai morrer, estão próximos. E nesse dia, quando ele morrer, dali em diante, eu vou matar Jacó. Que gente boa, né? Doentes de poder e ganância.
Quando contaram para Rebeca que seu filho Esaú dissera que ele ia matar o Jacó, o irmão dele, então os dois filhos da Rebeca iam se matar. E olha, ela também não era nem uma florzinha. Ela mandou então chamar a Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de que vai matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do teu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe esse furor do teu irmão Esaú. Quando seu irmão não estiver mais tão irado contra você e esquecer o que você fez a ele, mandarei então te chamar. Porque perderia eu vocês dois num só dia, um assassinado e outro assassino? Então Rebeca disse a Jacó, disse a Isaac, a Rebeca disse para o Isaac, o marido dela. Ela foi lá fazer uma cortina de fumaça e disse para ele: estou desgostosa da vida por causa destas duas mulheres. Aí, não te duvido que ele não tinha umas pendinhas por fora, uns rabos de saia por fora. Não duvido. Mas ela queria era desviar a atenção dele, para ele não ficar a favor do Jacó, a favor do Esaú, que foi enganado e que queria pegar o Jacó. Ela foi lá jogar isso na cara dele. E ela ainda disse: se Jacó escolher por uma esposa uma dessas aí que tu namora, entre as mulheres hititas como essas que tu tem aí, eu vou perder a razão contigo. E a razão de viver. E lá, madrugada aqui, família. Aí viria o versículo 9, que diz assim: então o Jacó foi à casa de Ismael e tomou como mulher Maalat. E não sei porque eles tinham uma mulher só, mas isso era costume daqueles reis, homens machistas, dali daquela região, que eles mandavam a mulher e tinham outras. E as mulheres nem se importavam, eram tão machistas. As mulheres próprias mulheres eram machistas. E essa Maalat que ele casou era filha do Ismael, que era filha do Abraão. O Ismael era filho do Abraão e ele casou com uma filha do Ismael. Ele casou com uma neta. Parece uma neta do Abraão. Isso também não é tão certo assim, mas uma parente, sim. Eles não tinham muita vergonha disso. Além de outras mulheres que já tinha. Só pegou uma esposa oficial, mas ele já tinha outras. Tá, mas ali, naquele pedacinho no meio, tem uma outra história que Isaac deu mais uma vez bênção para o Jacó. Ele já tinha dado a bênção. E daí disse: vai lá para um outro lugar, lá arranja uma outra mulher que não seja dessas daqui, ainda por cima preconceituoso, né? E que ele deu, ela tem vários filhos, para que você se torne uma comunidade de povos. Ele queria crescer mais o reino. Então Isaac despediu-se de Jacó e foi até Padã-Arã, lá. E Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó
ficou com raiva de novo dele. Parece que aconteceu uma segunda vez essa bênção, né? Porque parece que são duas versões da história meio emendadas assim. E ele soube que ele obedeceu também sua mãe, e percebendo então algo que seu pai Isaac não aprovava mulheres cananeias. Era uma família de muita sacanagem, típico como foi o reinado de Israel, que depois os profetas dizem: Deus tem nojo de vocês, mesmo quando realizam cultos e cerimônias em nome de Deus. Ele diz: não, esse aí não é o Deus. Eles disseram: não, esse aí não é o Deus Javé. O Deus Javé faz justiça e não exploração e guerra. Um abração para vocês. Um bom dia a todos.